Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 5/5 de 2022. Hoje é 5/5. Para quem gosta de número igual, 5/5 de 2022. Pelo amor de Deus, né? Não para ser colírio. Tá escorrendo o trem aqui. Vamos lá. O negócio é o seguinte, vamos começar com o doleta. Doleta, le petit lá. Meus queridos, o dólar... ele deu uma queda ontem de 1,21%. Só que interessante, mais ou menos não, exatamente umas 3h40, quando saiu o resultado do Federal Reserve dos juros americanos, o dólar saiu de R$ 5,01 para R$ 4,90. Ele caiu 10 centavos, quase 11 centavos, em questão de milésimos de segundo. Do nada ele pegou e fez assim, você olha o gráfico, ele tá assim, andando, de repente ele faz assim, tem, e continua. Certo? Ele deu uma queda bem a hora que saiu a questão dos juros. Por quê? Porque os americanos queriam saber o que ia de fato acontecer, porque a inflação nos Estados Unidos está alta e eles querem saber o que vai acontecer. Sabiam que ia subir os juros e o medo era, e se subir em vez de 0,5%, 0,75%? Porque o que acontece é assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, professor, eu não entendo uma coisa. Os americanos estão com inflação alta, eles têm juros de 0,5% ao ano, e o Brasil está com 12%. Que é isso? Qual que é a lógica dessa? Por que isso acontece? Onde se viu? Bom, vamos lá. O instrumento de segurar a inflação nos Estados Unidos é muito mais psicológica do que monetária, se assim pode se dizer. O que acontece também é que o mercado americano ele é totalmente diferente do brasileiro. Exemplo. Todos os americanos compram todas as suas coisas em parcelas. Se você vai lá nos Estados Unidos, é raríssimo, eu falo todos, mas é claro que tem as exceções, mas tenta perceber o seguinte, todo americano, ele tem uma casa, ele quer melhorar a casa, ele financia a diferença, ele quer melhorar mais ainda, ele financia outra diferença, e assim ficam os americanos em financiamento. Os americanos nasceram em financiamento, vivem em financiamento e fazem a sua vida em financiamentos. Eles financiam e ficam financiando e assim vai. Não são igual o brasileiro que pega junto um pouquinho, guarda, compra à vista, faz não sei o quê, para ter desconto, lá. Por quê? Porque os americanos vêm de uma cultura onde não tem inflação. Onde os presidentes, quando trocam sempre similar. Mesmo sendo da esquerda ou da direita, são sempre do centro. Então nunca tem alteração. Então o país estava andando assim. Quando entrou o Trump, essa linha de centro, essa linha búdica, ela saiu e ela começou a dar pico. Então ela foi pico e agora Biden, pico. Então ele começa a ter oscilações. O mercado ele não gosta de oscilação. Todo investidor não gosta de oscilação. Todo mercado financeiro não gosta de oscilação. Por quê? Porque a oscilação faz com que o mercado ele tenha que se antecipar e tenha que imaginar o que pode acontecer. E nessa imaginação e antecipação, você aumenta os preços, mesmo não precisando, para que quando acontecer, você já esteja protegido e já amparado para tal situação. Isso se chama inflação. Acontece aqui no Brasil, acontece em muitos países pobres, mas é comum. Então, essa é uma das coisas que faz os nossos produtos, inclusive, ser mais caros do que o próprio Estados Unidos. Tem produtos que a gente vai lá comprar nos Estados Unidos e fala assim, poxa, como é que aqui, país de primeiro mundo, pode ser mais barato do que no Brasil? Porque se for imposto, o Brasil era para ser mais barato, porque é país de terceiro mundo. E como que lá cobrando menos imposto consegue ter muito mais e aqui cobrando muito mais imposto consegue ter muito menos? Ah, porque gasta com mazelas. Gasta até com show. Vai ter lá no finzinho do vídeo, nós vamos falar sobre isso daí. Então entra nas mazelas. Dinheiro mal gasto.
estrutura porca do Brasil, coisas todas que travam e arruinam o país. Então tem algumas diferenças. Então essa questão de juros, ela é muito mais psicológica do que monetária nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe. Para um governo, para os americanos, pegar o dinheiro emprestado do Federal Reserve a juros de 0% é uma beleza. Eu vou lá e falo assim, ó, faz juros aí. Então vamos lá, você me empresta R$1.000 e eu vou te pagar esses R$1.000 em 10 anos. E quanto que eu te devo? Você vai pagar R$50 por mês, até dar os 1.000. Ah, não preciso pagar juros, correção? Não, porque aqui não tem isso. Aqui era juros de 0. De repente, subiu 0,5%. Então os juros de 1.000, eles pararam de ser 1.000. Agora são juros de 1.005. Pô, mas professor, 1.005 é muito pouco. Porque se fosse 100 e 5 seria 5%. Só que como é 0,5%, então de cada 1.000, R$5. Mas o que é R$5 perto de 1.000? Pro brasileiro não é nada. Pro americano é psicológico. Pô, agora eu já tô pagando, o cara tá ganhando dinheiro na minha costa. E antes não. Antes eu que tava usando o dinheiro dele. E o governo tem que pagar isso. Só que agora não é mais 0,5%. Agora vai para 1%. Então, tipo assim, na cabeça dele, na psicologia deles, é o maior juros de 40 anos. Não é o maior juros de agora. É o maior juros de 40 anos. É a maior inflação de 40 anos. Então eles estão fazendo referência de algo histórico, algo gravíssimo, algo assim, nossa, surreal. Então o psicológico mexe muito mais com os americanos. Era para ter subido mais do que 0,5%. Só que se subisse mais que 0,5%, para segurar de fato como deveriam os juros, para fazer com que as pessoas parem de fazer financiamento, você teria que aumentar muito mais. Só que lá nos Estados Unidos, o pessoal falou assim, ixi, o governo está tendo que aumentar os juros porque nós estamos consumindo. Então não é hora de trocar a casa, não é hora de trocar o carro, não é hora de fazer não sei o quê. Então o próprio povo para de querer trocar, para de querer avançar nessas trocas, porque ele está percebendo que está tendo inflação. Como eles têm educação financeira nas escolas, coisa que deveria ter, e não essas porcaria de sexualidade, essas porcaria que fica ensinando no Brasil, em vez de ensinar essas porcaria, tinha que ensinar dinheiro, mexer com dinheiro, entender como que funciona a economia do país. Para que quando chega nesses eventos, o próprio brasileiro conseguisse ajudar o governo. Aí, o que me acontece? Eles pegam, fazem isso daí, vai como um sinal, e eles pegam e tiram o pé do freio, do acelerador. Opa, vamos diminuir o consumo, porque não é para consumir agora. Porque eles foram sempre educados que eles precisam consumir, trocar, melhorar, porque isso ajuda o país, que ajuda eles também, que ajuda o vizinho, que ajuda o próximo. Então eles são consumidores, porque eles sabem que isso ajuda o país a crescer. Mas nesse exato momento vem um recado falando assim, parem um pouquinho, vocês já vão voltar a consumir, mas para um pouquinho. Esse não é o momento para consumir. Segura um pouquinho, depois vocês voltam com força, tá bom? Tá bom, ei! Entenderam? Bom, é uma questão cultural, por isso que tem essa diferença tão grande. E a Bolsa de Valores hoje? Hoje o DAX está feliz da vida, subindo 1,5%, 14.185. Não está altíssimo, mas para uma bolsa europeia está bom. A bolsa brasileira, depois do fechamento das 3h30 da tarde, ela pegou e voltou a subir. Ela subiu 1,7%, chegou em 108.343. Teve ações aqui que subiu 10%. Ó, a Aeres. Você lembra que eu falei da PAD? Que era para investidor pequenininho, que era bom, que dava uma porcentagem boa. Quem entrou pequenininho ganhou um dinheirinho, né? Eu não entrei porque é muito pouquinho. Os investidores lá que eu trabalho não aceitam. Mas teve umas outras que são grandes e teve subida alta. Tipo, Americanas 7,8 subiu ontem. Subiu um montão, subiu. Teve algumas que não subiu tanto, mas teve outras aí que vamos ver algumas anomalias que deu aqui pra gente falar. Ó, vamos ver umas que subiu bastante, né? PDG, construtora, subiu 8,4. Loucura, eu acho loucura. Petrobras subiu 6,1. Vocês têm noção?
A Petrobras Petro 4 subiu 6,1%. Ações da Petrobras 6,1%. Vocês têm noção disso? Pois é. Incrível, não? Incrível, incrível. Ó, quer ver? Ó, Valide 7,8%, Ultrapar 5%. Agora, teve uma outra construtora que afundou. Uma subiu, a outra afundou. Olha a Rossi Residencial, caiu 9,7%. Essa foi real. Porque se está subindo os juros do Brasil, o pessoal não vai conseguir pagar as contas, não vai conseguir pagar os financiamentos. E aí? Por que uma construtora subiu um monte e outra caiu um monte? Como é que é isso aí? Qual que é a lógica disso? Como que funciona isso? Então teve algumas ações até que caiu, mas a grande maioria subiu tudo ontem. E hoje? Hoje essas que subiram um monte vão cair e algumas outras que precisam subir vão dar uma regulada. Então eu acredito que hoje seja um dia de bolsa de valores de readequação de valores, mas com tendência de subida. Com tendência, certo? Mas não com a força, porque ontem já subiu, coisa que o DAX já estava fechado. A bolsa da Alemanha, da Europa já estava fechada. Então, de certa forma, o que está subindo hoje na Alemanha, 1,6, é o reflexo do que já subiu ontem aqui no Brasil. Mas e aí? O Brasil vai continuar subindo ou não? Bom, se o DAX está subindo hoje e ainda continua, quer dizer que vai ter uma estabilidade. Então a Bolsa de Valores é para ficar mais ou menos próximo do 0 a 0. Mais ou menos. Se não surgir nada grave no meio do caminho. E a Bovespa subiu 1,7, fechou em 108.343. Então ela pode subir mais? Pode. Pode subir até por 120 mil pontos por aí, tá? E depois vocês se preparem para a grande queda que vai acontecer. Vocês vão ver alguns sinaizinhos que eu vou falar de jornais aqui. Vamos lá. CNN. O Ibovespa tem a segundo pior desempenho entre 78 países em abril. Então a queda em abril do país foi a segunda pior de 78 países. Isso é um fato, saiu, aconteceu. Bom, muito bem. Agora, teve algumas bolsas que subiram, tipo a Rússia. A da Rússia subiu 14%. A Angola subiu 9%. A Armênia subiu 7%, a Zâmbia 6,4%, Cazaquistão 6,4%. Ué, que estranho, não? Só país ruinzinho subindo as bolsas e o resto do planeta não? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Anomalias, ok? Então fiquem atentos porque nós temos que analisar todas essas coisas aí. Então tem anomalia no mercado financeiro. Bom, vamos lá. Infomoney. A fala do vice, entre aspas, do presidente do Fed, que impulsionou os mercados. Por que a bolsa subiu aqui no Brasil e fora do Brasil? Mas não subiu muito não, hein? Subiu pouco, 1,3, 1,7, né? No Brasil, né? Foi 1,7. A fala do vice do presidente do Fed que impulsionou os mercados, apesar da maior alta no juro em 22 anos. Então, a alta dos juros é maior de 22 anos. E a inflação é maior do que 40 anos. Eita, e aí? Jerome Powell afastou ainda mais chances de aperto maiores no futuro, nos juros. Opa, então ele deu um sinal. O Powell, ele afastou mais chances de apertos maiores no futuro. Então ele vai parar por aí? Quem impulsionou a Bolsa Brasileira. Por quê? O medo era de aumentar e se tornar algo muito bom ir investir nos Estados Unidos. E como é que faz isso daí? Pois é. Não tem como controlar. Mas vamos ter que ver o que vai virar isso daí. Porque tem anomalia aí. Certo? Tem movimentação. E essa movimentação, o que ela está fazendo? Ela está fazendo com que os mercados fiquem olhando lá. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Então, em coletivo após a reunião do Federal Open Market, a FONC, do Fed, o Powell ressaltou que as autoridades do Banco Central dos Estados Unidos
não estão ativamente considerando uma alta de 0,75% nos juros nas próximas reuniões de política monetária. Ou seja, eles não querem subir 0,75. Um aumento de 0,75 na base não é algo que o comitê esteja considerando ativamente, em resposta a uma pergunta de uma entrevista coletiva após a última reunião. Mas ele falou que não vai subir 0,75. Mas ele falou que 0,5% sobe. Então vai sair de 0,5% ao ano para 1% ao ano. Ou seja, como eu expliquei no começo do vídeo, uma mixaria para os americanos, frente ao que é a realidade brasileira. Só que lá o efeito psicológico funciona. Aqui no Brasil, parece que o brasileiro é muito louco, e quanto mais juros você tem, mais ele fala assim: eu não tô nem aí não, depois deixa caducar, faz a dívida, depois larga lá, fica lá com o nome sujo mesmo que se lasca. O brasileiro tem isso, americano não, porque ele vive de empréstimo, e se ele suja o nome, ele não consegue viver, não consegue morar, ele não consegue alugar nada, porque aqui no Brasil, você pede para alguém ser seu fiador. Lá nos Estados Unidos, não. O fiador é você mesmo, com o seu nome limpo ou não. Se você tem nome limpo, você consegue. Se você não tem nome limpo, você não consegue nada. Você não consegue comprar nada. Você não consegue emprego, você não consegue nada, nada, nada. É isso que faz eles serem responsáveis e pagarem as contas. E ao pagar as contas, os juros caem, porque não tem caloteiro. Aqui no Brasil, as pessoas que querem fazer a coisa certa têm que pagar uns juros desse tamanho, porque tem um monte de gente que pega empréstimo e não paga, é tudo caloteiro. E aí? Pega o dinheiro dos outros e fala que se lasca, os outros que se dane. Os outros que se dane não, é o seu irmão que está pagando. Aquela pessoa que é responsável que está pagando. E aí? Como é que faz a situação? Pois é, situações, né? Vamos lá. Tem mais? Bom, Infomoney. O cupom que Brasil, Banco Central do Brasil, né, deixa a porta aberta para continuar subindo juros e o mercado se divide sobre até onde a Selic vai. A autoridade monetária sinaliza com mais uma elevação em junho, mas não indicou o desfecho para o ciclo de aperto monetário. Então os juros já vai subir agora para 12,75%, subiu 1%, vai para 12,75%, e eu quero ver os linguarudos que me xingaram no começo, falando, o Paulinho é o melhor, ele tá baixando juros, o Paulinho, eu falando, gente, isso aí é perigoso, isso aí não vai fazer bem, isso aí vai afundar o Brasil. E o Paulinho, me xingaram de cabo a rabo, não veio até hoje não veio pedir desculpa para mim, E eu acertei. Falei dos juros, acertei. Falei da inflação, acertei. Falei todas as coisas, acertei. Os juros não pode subir mais. E o limite máximo da Selic no Brasil é 14%. Se passar de 14%, ninguém segura mais. O dragão da inflação volta de um jeito e a gente vira Argentina. Se os juros de Selic subir a 14% ao ano, para o Brasil. Porque já era, o Brasil afunda de vez. E tá bem propenso a acontecer isso, hein? Por quê? Sabe por quê? Por causa do teto. Sobe juros, estoura as contas públicas do governo. Subindo 1%, como é que o governo vai pagar as contas? Como é que ele vai pagar aumento de salário? Como é que ele vai pagar as coisas? E aí? Vendo como? O que eu vou fazer? E aí? Esse dinheiro vem da onde? Como é que eu vou fazer? Porque diferente dos americanos, o americano pega dinheiro do Banco Central e paga 0% de juros. Agora paga meio, vai pagar 1%. Nós vamos pagar 14%, mais não sei o que lá, para tesouro direto. E aí? Onde que acha esse dinheiro? Vai ter que dar calote? O que vai fazer? Como é que vai fazer? Se prepara que o calote está chegando, hein? Quem está investindo em tesouro vai se lascar, hein? O Brasil tá num perigo, moço. Eu falei que se deixasse o Paulinho aí, ia afundar o Brasil. Eu avisei. Depois tem gente que tá me xingando ainda. Eu acertei lá atrás um monte, hein? Pra eu acertar essa vez não custa, hein? É o Paulinho fazer o negócio aí e afundar tudo de vez, hein? Afundar tudo de vez. Infomoney.
Futuro dos Estados Unidos recuam após salto na véspera com Powell. Reações ao cupom e mais assuntos do mercado. Enquanto isso, bolsas da Europa avançam após as falas do presidente do Federal Reserve. Por aqui, atenção ainda para a temporada de balanços. Os índices futuros de Nova York recuam, enquanto as bolsas da Europa sobem. Opa! Então subiu, só que dos Estados Unidos já está recuando, porque esses juros vai diminuir o faturamento das empresas lá. Vai diminuir a circulação do dinheiro, vai diminuir o consumo e isso faz diminuir o lucro. Então o valor das empresas vão cair. Quem vive de renda das empresas vai ter menos. Então eu vou ter juros maior com dinheiro menor, com rentabilidade, com participação dos lucros menores. Para o investidor isso é um mal, isso é horrível, isso é uma coisa ruim. Então eu vou fazer o que para ganhar mais dinheiro? Vou para o Brasil? Vou para não sei aonde? O que eu faço? Então eu tiro das bolsas de valores e entro para ficar investindo no governo americano, só que eles vão receber 1% ao ano. E numa bolsa eu recebo uns 5% ao ano, 6%, 10%. E aí? Como que é isso? Como que funciona isso? Para onde vai, como vai e por onde vai? Pois é. Essa é a ponte que nós temos que ver e enxergar o que vai acontecer. Vai acontecer a subida de juros lá. Vai acontecer. Porque lá, olha como é que eles são engraçados. Aqui tem a reunião do cupom, eles decidem, aumentou. Já está aumentado. Lá eles decidem e vai só subir depois. Aqui decide já sobe já. Então lá é assim, vai subir 0,5%. Nós decidimos que vai subir 0,5%. Só que não sobe já. Sobe daqui 2 meses, 1 mês, 2 meses. Antigamente era 3, 6 meses. Passaram para 3, eu acho que agora é do mês, coisa assim. Diminuindo um pouco o tempo. Por causa da inflação que estava muito alta. Mas eles davam tempo para o mercado se preparando, se arrumando, para não pegar de supetão e dar pico. Porque não pode ter pico no mercado. Então eles tiram os picos de mercado, os defeitos dos picos. Vou escrever um livro falando isso aí, ensinando esses caras de economia que o investidor não gosta de picos, ele não gosta disso. O investidor ele gosta de calmaria e saber o que vai ser lá na frente, daqui 5, 6, 10, 20, 30, 50 anos. Vamos lá. Forbes Brasil. Presta atenção no que saiu na revista Forbes Brasil. Vem aí mais barbeiragem econômica. Presta atenção nisso daqui. A Forbes não brinca, hein? Para evitar a responsabilidade pelo aumento dos preços, o presidente Biden dos Estados Unidos e sua equipe estão culpando as empresas gananciosas, principalmente frigoríferos, produtores de petróleo e gás e companhias farmacêuticas. Então eles têm que arrumar culpa para alguém por estar subindo os preços das coisas. Eles estão gananciosos. Coisas da esquerda. O Hugo Chávez faz isso bem, sempre fez. Na Argentina, com o presidente, sempre foi culpando os outros. Aqui no Brasil, sempre culpa os outros. O americano sempre culpa os outros. Então tudo é culpa dos outros. Aí entrou um esquerda lá no governo, culpa os outros. Antigamente, não, nós, quando era centro, que não tinha picos, nós somos os responsáveis. Entrou o Trump, tudo culpa dos outros. Entrou aqui Bolsonaro, tudo culpa dos outros. Entrou Lula, tudo culpa dos outros. Então essa é a diferença. Quando eu tenho nos picos, eu tenho que justificar. Então é sempre culpa dos outros. Quando eu estou aqui no meio, a culpa é sempre minha, ponto final. Eu sou responsável. Está acontecendo isso. É por causa disso, e vamos resolver assim, assim, assado. Agora ele vai querer colocar culpa em empresas? Essa é um negócio de perigo. Por isso que saiu como barbeiragem. Por quê? Porque isso... Você sabe o que eles estão querendo fazer? Presta atenção que está escrito aqui. Cada vez mais se diz que, se a inflação não diminuir em breve, a Casa Branca poderá impor controles de preços temporários sobre os produtos importantes para os eleitores.
como carne, frango, gasolina, óleo de aquecimento e outros medicamentos sujeitos à receita médica. Ou seja, eles estão querendo fazer um plano verão nos Estados Unidos. A Argentina fez, mesmo vendo o Brasil, se afundou. Os americanos estão querendo fazer a mesma coisa e se afundar. Pensa em medidas loucas desse pessoal que não entende nada de economia. O pessoal da esquerda, eles têm ódio da economia, eles têm ódio do capitalismo. Só que esse ódio deles faz com que eles queiram inverter tudo o que existe no capitalismo, porque eles acham que é bonito segurar o preço, porque os outros que estão ganhando dinheiro, e eles não entendem como funciona esse órgão vivo. Ele é independente. Ele vive por si. A economia ninguém segura, não tem presidente, não tem nada que segure. Ela anda por si só, ela não tem quem segura. Agora, se você tentar pegar e segurar, você leva uma mordida, moço. Aí, e se gerar uma inflação nos Estados Unidos, se ele fizer isso, gera uma inflação monstro, mas sim, jamais vista na história. E se acontecer isso, essa inflação de lá repele para o planeta inteiro, estoura no planeta inteiro. Será que é isso que estão aguardando para a nova moeda mundial do que pode acontecer? Pois é, cenas do próximo capítulo. As coisas não estão bonitas por aí. E pode acontecer coisas seríssimas e o apocalipse já estava escrito. Vamos lá, né? Governo mundial, moeda única, e aí vai. Por quê? Se explodir desse jeito, não vai ter quem segura. Vamos lá. Infomoney. Saiu o seguinte: gringos deixam a bolsa em abril, que foi a maior queda que teve. Nós viramos a segunda pior bolsa de 78, 70 e poucos países. Qual a tendência do fluxo de capital estrangeiro aqui para diante? Bom, mesmo com retirada de recursos no mês passado, o saldo acumulado no ano ainda é positivo. Então saiu estrangeiros da bolsa, mas ainda a quantidade tem ainda estrangeiros aqui. Só que o detalhe é, vocês lembram que eu falei, olha, saiu um monte de coisa na bolsa, isso aqui tá meio estranho. E eu fiquei olhando o dólar para ver se dava minha reação. Eles saíram um pouco, mas não saíram tudo via dólar. Isso significa que os investidores estrangeiros, ainda estão aqui no Brasil. Eles não saíram. Eles simplesmente saíram de algumas ações para comprar ela numa queda, para poder ganhar dinheiro e fazer com que a bolsa suba, porque eles compraram as coisas da bolsa achando que a bolsa subia, e ela subiu muito pouco. Então eles saíram e agora vão fazer a reentrada para poder ganhar o dinheirinho deles. Então eu acho que isso vai acontecer, mas vai ser a última manobra deles aqui. Eu tô achando, hein? Posso estar enganado? Claro que eu posso estar enganado. Não tenho bola de cristal e não sou profeta. Vamos lá, Infomoney. 1 trilhão de reais. Valor pago pelos brasileiros em impostos atinge marca mais cedo neste ano. Com preços mais altos devido à inflação, impostos cobrados estão mais caros. Ou seja, é aquela questão da porcentagem. Se você tem um produto que custa 100, 20% de 100 é 20 reais. Se o produto subiu para 200 reais por causa da inflação, 20% de 200 é 40 reais. Então o governo ganhou mais dinheiro. Pensa no barulho, voltou a dar barulho de novo desse vizinho aí. Rapaz do céu, brincadeira, não? E aí, dentro dessas situações, nós temos dentro da situação tem a seguinte situação. O brasileiro está perdendo dinheiro, porque o Banco Central não está produzindo dinheiro, certo? Então nós não temos produção do dinheiro. Então, nossa quantidade de dinheiro eu tenho 10, vamos falar que isso aqui é dinheiro, eu tenho 10 desse aqui, 10 dinheiro disso aqui, 10. A inflação está aumentando. Olha o barulho. A inflação, eu fico imaginando o cara lá escutando lá, tudo fechado, tá longe, tá do outro lado. Imagine quem está trabalhando lá, vai ficar surdo. Nós temos essa seguinte situação. Eu tenho 10 desse dinheiro. Antigamente, há 10 anos atrás, eu comprava com esse dinheiro, um salário mínimo. Agora eu preciso de 10 desse para fazer um salário mínimo. Ok? Só que eu não coloquei mais desse dinheiro
no mercado para ficar tendo a mesma quantidade de dinheiro no país. Ou seja, o dinheiro está sumindo. As pessoas estão falando assim, nosso dinheiro está sumindo. Sim, o dinheiro está sumindo, ele some mesmo. Quando você desvaloriza o dinheiro, ele vai desvalorizando o dinheiro. E ao mesmo tempo que ele está desvalorizando, eu não crio e produzo mais dinheiro em papel, ele vai diminuindo, porque as pessoas que ganhavam o equivalente a $10 mil, o que acontece? A pessoa que ganhava equivalente a $10 mil, ela vai continuar ganhando equivalente a $10 mil. Agora, e o pobrezinho que ganhava equivalente a só R$1.000 e não a dólar, que não tinha atrelado a dólar, ele não consegue acompanhar a inflação? Esse daí vai fazendo assim. E esse daqui mantém aquela bolo, só que em real. Só que para dar os $10 mil, antes era R$10 mil. Agora, para dar os $10 mil, ele precisa de R$100 mil. E esses R$90 mil ele tirou do mercado por causa da inflação, porque o Banco Central não reproduziu mais dinheiro, não criou mais dinheiro. Ou seja, o dinheiro vai sumindo, vai ficando difícil. Isso segura a inflação, porque você não tem dinheiro, você não consome. Você não consome, fica tudo muito difícil. O dinheiro começa a ficar escasso porque você precisa de mais e não tem o dinheiro. E aí começam a valorizar o real, porque ele precisa do real para poder pagar a conta externa, para pagar a conta não sei o que, com outras coisas. Então, é mais ou menos assim que funciona essa questão de valorização de dinheiro. Por isso que quando você fabrica dinheiro, ele desvaloriza. Só que o dinheiro ele tem que ser fabricado de pouquinho em pouquinho, pelo menos acompanhando um pouco da inflação, para que ele não deixe de existir no mercado, certo? Senão, quem fica sem dinheiro é sempre os mais pobres. Mas não pensam assim. Então, se não pensam assim, vão se lascar. Esses são os defeitos do capitalismo que precisa ser corrigido. Vamos para a fofoca política? Vamos lá. Estadão. A embaixada da Ucrânia diz que Lula está mal informado e convida o ex-presidente para a audiência. Ah, ele abriu a bocona se achando o rei da cocada do planeta e ó, se lascando aí. Já levou mais uma chapuletada. Eu vou falar uma coisa pra você. O Lula e o Bolsonaro, eles têm que aprender a ficar mais quieto. Porque é eles falar, abrir a boca e feder. É melhor eles ficar quietos, que eles não perdem voto, não perdem coisa. Rapaz do céu, eu não sei o que acontece. Esses dois é o caso dos extremos. E nisso, sabe quem que tá ganhando força? Ciro. Ciro tá ganhando força. E você sabe o que o Kassab falou? Se o Ciro chegar em mais ou menos uns 11% de intenção de votos, aí a gente pode apoiar ele, porque nós saberemos que com o tempo da TV do nosso partido, ele conseguiria ganhar as eleições. Porque se ele chegou a 11 sozinho, com o nosso tempo de campanha, a hora que chegar as eleições, ele consegue fazer isso daí virar 17%, 20%. E aí ele consegue ir pro segundo turno. Você tá entendendo a coisa? Vai vendo a situação, hein? E eu vou falar pra você, hein? Eu gosto do Kassab porque ele é estrategista, ele é inteligente, ele não é político por político. Ele é político de estratégia, de pegar coisa lá na frente. Então, você quer entender para onde que vai, o que você está imaginando do futuro, tem que escutar esse tipo de pessoas. Escutar Temer, escutar Kassab, esses caras aí. Como o Temer já está saindo, fica de olho nesses, como é que esses caras falam, que vocês vão ver a tendência que vai ter lá pro futuro. E pra gente encerrar, saiu no Estadão também, verba pública paga no show de Daniela Mercury em 1º de maio pro Lula. Bom, meus queridos, é o seguinte. Dinheiro público pagou o show da Daniela Mercury.
Por isso que esse povo artista gosta de apoiar políticos. Vocês estão entendendo por que eles gostam de apoiar a esquerda? Por isso que a esquerda recebe um monte de apoio de artistas famosos. Por quê? Você sabe por quê? Vou falar pra você. Dinheiro público. É dinheiro que era pra comprar um remédio pra você. É dinheiro que era pra comprar material escolar pro seu filho. É dinheiro que era pra ser usado pra diminuir o valor de conta de água, luz e todas as coisas. É dinheiro que era pra ser diminuído do seu IPTU, do seu imposto, do seu IPVA e tudo mais. É dinheiro que era seu, que saiu do seu bolso, que foi para pagar um show. E você sabe qual que foi o valor? Vou falar pra você, vamos falar aqui. 4 horas de show? 4 horas de show, 100 mil reais. Meu querido, o brasileiro ganha um salário mínimo trabalhando 30 dias, 8 horas por dia. Um salário mínimo. Ela ganhou em um dia, vamos falar um dia, 4 horas, mas vamos falar que foi um dia. Ela ganhou um dia, o que um brasileiro ganha em 10 anos. Ela ganhou em um dia o que um brasileiro ganha em 10 anos. 100 mil reais em um show, com o seu dinheiro público. O artista foi para ganhar o seu dinheiro público. É isso que eles querem, mamar na teta. É isso que eles querem, um salário altíssimo em um dia de trabalho. Trabalha um dia 100 mil. Trabalha mais um dia mais 100 mil. Já pensou você em um mês ganhar 1 milhão? Ó, ganhei 1 milhão só com o dinheiro do povo. Ah, dinheiro do povo. O povo trabalha, paga um monte de imposto. Seu imposto de renda tá alto? Fica quieto. É pra mim. É pra mim enfiar tudo o dinheirinho no meu bolso. É isso. É isso que vocês querem que volta? É essas palhaçadas que vocês querem? De gente mamando, pegando uma fortuna do nosso bolso? Arrancando tudo que é nosso tema? Então fique esperto com esses povos que ficam ajudando esses daí, porque o interesse deles não é melhorar o Brasil. O interesse deles é ter salário, sem precisar fazer muito esforço, sem depender de gente pagando ingresso para entrar nas coisas. Porque o show particular, eu quero ver quem que paga ingresso particular. Ah, esse daí não tem, né? Então precisa do quê? Do governo, pegando dinheiro de todos os pobres que não têm o que comer, as pessoas não têm o que comer, e uma pessoa em 4 horas ganha 100 mil. Ó quanta Bolsa Família dá pra pagar com esses 100 mil. E aí? E Bolsa Família que dura por 1 ano, para 1 mês. Querendo ganhar assim em 4 horas de show? É muita coisa, não? E o povo se lascando tudo de novo. Meu filho, que Deus abençoe, que essa quinta-feira seja abençoada para todos nós. Namastê.